Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Globotechcast, o podcast da tecnologia da Globo. Aqui a gente te atualiza de todas as informações do mundo da tecnologia, agilidade e inovação. Pessoal, tô aqui de novo, eu tava meio sumido, mas eu já voltei, tá vendo aí? Vamos lá então, hoje a gente tá com uma galera aqui muito legal, muito especial aqui pra gente, como se fosse o nosso braço direito aqui da área de produto. ACT Digital. Eu acho que é isso, né? Porque como é que é? Me dá uma ajuda aí, como é que é? Na verdade é Act Digital. Act Digital, olha só, tá vendo? Pra quem tem a língua presa que nem eu, é uma maravilha pra falar. Mas é isso, pessoal. Vamos lá então, vamos aqui fazer a roda dos nossos convidados. Eu tô aqui do meu lado direito aqui, Daniel Monteiro. E aí, Daniel, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Vai ser jóia esse cast de hoje. Legal. E do meu outro lado aqui, eu tô com o Rafael Raposo. E aí, Raposo? Quase que eu errei, hein, Raposo? Quase. Quase, hein? E aí, tudo bom? Também estou um prazer estar aqui com esse time. Falar de dados é muito bom, um tema que eu gosto muito, acho que vai render bastante. Legal. E aqui, né, vamos colocar um tapete vermelho aqui para a galera que vai ser apresentada agora. Fabiana Freire. E aí, Fabiana, tudo bem? Fala Tudo um pouquinho ótimo. de você para a gente conhecer melhor. Tudo ótimo, eu sou Fabiana, eu atuo aqui na Act Digital, fico aqui direto aí no relacionamento com vocês aqui da Globo, então gosto muito de atendê-los e estamos muito felizes de estar participando aqui hoje. Pra gente é bem especial aí como um parceiro estar aqui com vocês. Legal. E aí, Guilherme, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado, eu sou o Guilherme Zucoloto, sou Head de Data AI da Act Digital. E é um prazer estar aqui com um pouco o Dani, com o Raposo, podendo falar um pouquinho desse tema, é muito bom. Beleza. Na nossa mesa virtual tá Thaís Santos. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, pessoal. Obrigada aí pela oportunidade. Faço parte do time da Act junto com a Fabi, dando suporte aí para a Globo, nessa parte mais comercial e junto com a parceria. Legal. E Isadora Camargo. E aí, Isadora, tudo bem? Prazer você aqui com a gente. Tudo bem, prazer, pessoal. Eu sei que eu vou ser repetitiva, mas a gente está realmente muito feliz de estar aqui participando com vocês, viu? Eu sou a diretora aqui da Regional do Rio de Janeiro, também atuando com a Fabi na área comercial, e a gente está super feliz de estar aqui falando com vocês. Vem cá, e aí, Fabi, vamos fazer um bate-bola aqui. Qual é o tema de hoje, então, do nosso podcast? Product Growth. Legal. A Fabi que trouxe esse tema aqui pra gente começar a debater, né? Conversar, que na realidade é o crescimento do produto. Nada mais do que isso. Simples e objetivo. E para começar aqui, eu queria saber de vocês o seguinte: o que significa ser data-driven na prática, tanto para times de produto quanto para times de dados? Eu vou botar essa pergunta para o Dani. Dani, pode começar aí. Então, acho que acho não, né? Os dados são fundamentais para a gente fazer qualquer produto crescer, né? Então, os dados, eles representam o quanto a gente conhece do nosso usuário, o quanto o nosso produto entrega de valor para o nosso usuário, o quanto a gente está indo em direção a uma estratégia. Tudo isso é mensurado a partir dos dados, e essa cultura de olhar os dados para você criar o futuro, ela é fundamental para a gente ter um norte, a bússola, né? Então a gente olha o que está acontecendo, a gente olha as tendências, a gente olha o comportamento dos nossos usuários, e isso nos ajuda a evoluir o produto. Eu ia falar que futuro, presente, passado também, né, Dani? A gente acaba usando muito essa visão de dados para que a gente possa ter o ciclo de desenvolvimento do produto mensurável, né? Então, de ponta a ponta ali, como a gente costuma falar. Product Growth tem a ver com crescimento, tem a ver com engajamento, tem a ver com experimentação, tem a ver com várias práticas de produto e tecnologia, e o dado habilita que a gente esteja sempre olhando para a direção correta, né? Então, tira um pouco a venda dos nossos olhos e a gente começa a entender realmente como colocar o nosso cliente, o consumidor, no centro das decisões. Só por meio de dados, que eu consigo saber o que eles estão achando, como eles estão interagindo, como o produto está sendo produtivo para eles, né? Como que eles estão extraindo o valor do nosso produto, para que a gente possa crescer essa visão de estar sempre olhando para o nosso consumidor. Acho que é um pouco disso que a gente vai falar, né? E a importância disso aí na jornada do usuário, né, Raposo? Se a gente for falar, e aí, né, pegando o gancho do data-driven, a gente não só tira as vendas, como a gente tira o próprio hipopótamo da sala. Isso aí. Porque a gente passa a tomar decisões baseadas nesses dados, nesse conhecimento que a gente gera a partir do usuário
e das features que a gente coloca no produto para entender o engajamento, e deixa de tomar decisões baseadas em achismo, né? Quanto menos achismo, melhor para o crescimento do produto, para o growth do produto, né? Uma coisa legal, a gente está falando muito de dados, mas ser data-driven também mistura um pouco de, claro, dados, né, da tecnologia. Então, o que a gente está usando para capturar, o que está usando para desenvolver e, claro, cultura, né? Então, engajar as pessoas e fazer esse letramento de dados dos times para que elas possam começar a usar o dado no dia a dia, realmente, para tomar decisão, para olhar um pouco para as iniciativas, acho que é um ponto fundamental também, né? A gente fala às vezes de dado, fica um pouco impessoal. Eu queria lembrar que a cultura das pessoas que estão permeando esses dados é muito importante. Falar a língua dos dados ali. Ô Raposo, então quais são os principais desafios na implementação da cultura? Eu acho que, como o Gui falou, né, a cultura data-driven, ela depende muito das pessoas, né? Então, para a gente avançar nessa jornada, né, porque a gente sempre também fala de jornada de dados, né, que é esse aculturamento das pessoas, e a gente só consegue isso a partir da entrega de valor dos dados, né? Uma coisa que também quem trabalha com dados também tem muito na veia é a questão da confiança. Certo? Então, o desafio de você ter o dado confiável, porque a partir do momento que o dado, você pode gerar algum tipo de desconfiança daquilo, se você está pegando o dado correto, se você está fazendo a análise correta e existe uma desconfiança, aquele dado, né, todo aquele trabalho ali, ele meio que fica sem chão, tá? Então, quando a gente vai falar de cultura, tem vários desafios como esse, né? Tem a da confiança, tem o desafio técnico, principalmente também ali, de você coletar os dados, dependendo do volume de dados, né? Aqui a gente trabalha no Globoplay, a gente tem um volume de dados absurdo para a gente coletar e para depois a gente poder analisar, né? Então, a gente poder também, depois da coleta, a entrega de valor desse dado, né, facilita com que as pessoas se interessem em gerar valor dentro do produto, com entregas de features, com tomadas de decisões, como eu falei antes, voltadas para o crescimento do produto, né? Então, eu acho que os desafios maiores são esses. Ô Dani, como é que a liderança pode promover, tá, incentivar essa cultura em todos os níveis, assim, para que dê certo realmente? Boa, eu acho que é fundamental, assim, é como qualquer outro desafio em que a liderança precisa organizar para que ele seja enfrentado. Acho que passa por pessoas, por processos, por ferramentas, né? Então, por pessoas, a gente tem que tanto buscar as pessoas que tenham o conhecimento, né? E também formar e dar espaço para que as pessoas se desenvolvam dentro de casa também. Então, todo mundo tem que aprender aquilo em algum grau, né? Você vai ter os caras super especialistas, mas falar dados é uma língua universal que todo mundo tem que saber olhar, interpretar com algum grau, né? Então, ter esse espaço para essa preocupação com pessoas, né? E processos, né? Que se você não instituir processos, as coisas se perdem. Então, você fazer os processos funcionarem, fazer com que os desenvolvimentos, todas as evoluções que você constrói sejam bem organizadas em termos de processo. Isso me lembra um pouco também uma outra transformação de cultura que existe quando a gente fala de um produto digital como o Globoplay, que é muito assim na mão do consumidor e muito ali sujeito, né, ao comportamento. A gente precisa analisar muito fortemente o comportamento do consumidor. É uma cultura, é uma transformação cultural de uma pegada de projetos para uma pegada de produto, né? Que a gente foi treinado com uma cabeça de projeto, de você ver um problema, você cria uma solução para esse problema, essa solução tem um custo, tem um prazo, tem um escopo, e aí você desenvolve essa solução e você parte para fazer outra coisa. Quando você olha para um produto digital, você acaba tendo projetos lá no fim da linha, mas a cultura deve ser você observar continuamente os dados e você criar continuamente novas oportunidades e transformações no produto para reagir a como o usuário se comporta. Então, a gente precisa muito de uma cultura multidisciplinar também, que numa cultura, num ambiente mais tradicional, você tem uma liderança daquela iniciativa que responde por todos os aspectos, né? E quando a gente fala de produto,
a gente precisa de um quarteto. A gente precisa de uma pessoa de produto, que ela entende bastante o negócio, ela entende os empecilhos, a viabilidade e como aquilo se transforma em realidade. Precisa de alguém de design que entende o usuário, o que é bom para o usuário na ponta. A gente precisa de engenharia, que a gente olha às vezes a engenharia muito como quem torna viável, mas a engenharia às vezes traz a inovação também, né, de oportunidades que ninguém está enxergando e como aquilo pode gerar valor, né? E alguém de dados. Então esse quarteto, ele é fundamental estar trabalhando junto para criar o futuro do produto. E isso passa por cultura e passa sobre como você organiza os times para trabalhar dessa forma. Queria só acrescentar vontade, uma coisa pode. que o Raposo comentou, o Daniel também. Quando a gente fala de dados, essa questão da confiabilidade, né? A gente traz essa palavra que às vezes é mal vista, que é a governança dos dados, mas ela é fundamental para você ter a confiança, para você conseguir usar, garantir que os padrões, né, que são utilizados por todos, então tá todo mundo falando a mesma língua, é quase que uma enciclopédia ali de como você tratar isso, assim, é muito importante, porque cada lugar vai ter a sua especificidade, né? Então, o Raposo falou dos dados aqui, só sabe o que é muito dado quem passou por um Big Brother e sabe como que é ter que trabalhar com isso. Então, assim, o papel da governança nesse escopo, assim, é bem importante para você conseguir trazer celeridade, acelerar os processos sem ficar com essa desconfiança. Pô, será que esse é o dado certo? Será que essa é a prática certa? Então, acho que isso é bem importante a gente colocar nessa linhagem, assim, de tecnologias que a gente está falando. Eu tenho até uma curiosidade, mas pode seguir, Raposo. Não, eu ia falar que um outro desafio que também envolve cultura e liderança é a parte dos vieses e das falácias, né? Que quem trabalha com dados, né, já está acostumado a tentar prestar atenção nisso, mas quando a gente fala de cultura, né, dessa jornada, a gente tem a tendência também, muitas vezes, de querer responder as nossas opiniões com os dados. Então, os dados eles podem falar muitas coisas, mas a verdade, né, no fundo, o que está ali posto para a gente poder atuar como um produto, como growth, né, e realmente trazer resultados, né, a gente tem que tomar cuidado para a gente não carregar os nossos vieses, as nossas opiniões e gerar falácias com os dados, porque isso também a gente sabe que é muito comum. Então, é bem perigoso. Agora, pegando esse gancho, quais seriam as melhores práticas, Raposo, para que a gente... Por exemplo, eu tenho um time de produto na minha empresa e quer começar a analisar dados. Qual é a melhor prática para isso? O que um time de produto pode... Que prática ele pode ter, assim, para coletar? Como é que funciona? Assim... As melhores práticas, né? Quais seriam? Então, eu acho que o Dani comentou ali, né, sobre pessoas, processos e ferramentas, né? Eu acho que... dentro de pessoas e processos, né, o Dani falou bem, e a gente também precisa de boas ferramentas, né? Então não adianta, assim, não é que não adianta, assim, a gente tem um trabalho muito grande de coleta de dados, de mapeamento dos dados, né, de ingestão desses dados num lugar onde você aí sim vai poder fazer análise e você vai poder tirar insights. Mas, obviamente, que dependendo da ferramenta, uma boa ferramenta vai facilitar muito isso, vai evitar esse problema de viés, esse problema de falácia, porque ela vai te entregar coisas muito mais assertivas, certo? Então, usar boas ferramentas de mercado tem ali uma tendência a você trazer uma boa prática. Mas né? Existe uma receita de bolo para isso? Que todo mundo usa, que é igual para todo mundo? Ou cada um pode fazer a sua análise diferenciada? Eu acho que não existe o famoso one fits all, né? Assim, não tem uma solução única. Até o tamanho da Globo perto de outras empresas é um absurdo, assim. Então, a gente entende que essas boas práticas envolvem, claro, processo de gestão, algumas coisas tecnológicas, como você vai fazer esse processo, como você vai garantir que o dado está limpo, né? Uma questão de engenharia, estou falando de uma arquitetura X ou Y para eu poder colocar esse dado numa camada de confiança, com dados enriquecidos, o que eu vou precisar medir. Acho que uma boa prática é a gente saber um pouco para onde a gente quer ir, o que eu quero medir, né? Para não confundir. Então, assim, cara, o que eu estou querendo medir com essa iniciativa? E aí, correlacionando o produto com o dado. Porque só ter a informação ali, você pode começar a se perder, né? Trazer seu viés e tal. Então,
tentar ter a clareza do que eu quero medir, o que eu quero direcionar com esses dados e aí começar a fazer as perguntas certas. Então, acho que as boas práticas vão mais nessa linha do que tecnológica. Acho que a tecnologia, como o Raposo falou, tem muitas tecnologias aí, entender custo, entender disponibilidade, viabilidade, se eu quero mais velocidade, menos. Isso vai depender muito do apetite daquele time para desenvolver coisas internas ou para comprar coisas de mercado também, né? Isso, acho que o Gui falou uma coisa fundamental, que é a seguinte, toda iniciativa de produto, ela está visando um objetivo, que lá no fim da linha está visando um objetivo de negócio, que é monetizar, por exemplo. E isso é quebrado até que chega na ponta de uma feature específica do produto, ela tem uma métrica acionável, que é o que ela vai... Como a gente mede se ela está dando certo ou está dando errado. Então, o que é uma excelente prática é quando você está desenhando ou criando alguma novidade no produto, o mapeamento dos dados fazer parte desse projeto, né? Que é você... Beleza, o que eu quero com essa funcionalidade? Qual o objetivo dela? Que dado eu tenho que traquear, né? E como eu vou medir depois o sucesso dessa funcionalidade. Então isso tem que ser feito antes, né? Para quando durante o desenvolvimento você ter isso contemplado no desenvolvimento e o olhar de produto acompanhar o pós, uma vez que você lança, porque é a diferença do projeto. O projeto você entrega, viu se está tudo bem, segue a vida, vai fazer outra coisa. Num produto você começa a acompanhar aquilo e aí entra uma segunda camada em cima dos dados, que é que insights eu vou tirar a respeito de como os usuários estão se comportando com essa funcionalidade. Então você começa a olhar diversos outros aspectos, a fazer filtros, analisar, por exemplo, o demográfico daquilo, se é mulheres ou homens, se é pessoas mais jovens, mais velhas, se é regiões do Brasil. E você pode olhar por diversas óticas aquela informação, isso vai te ajudar a tirar conclusões sobre o sucesso e principalmente o que você pode fazer para melhorar de forma iterativa, né? Então essa parte é fundamental que tenha essa cadeia funcionando, que essa cadeia que vai te levar a uma cultura de dados efetiva, né? O que o Dani falou não dá para acrescentar nada, mas a gente já viu algumas vezes acontecer se você não faz esse planejamento, então essa é a melhor prática, né? Quando eu vou fazer o planejamento, quando chega no final e você entrega e você tem dados, você está medindo, mas você não planejou, você não tinha uma hipótese ou uma métrica acionável, você consegue encontrar diversas coisas. Você consegue começar a torturar os dados ali para entregar o que você quer. E não necessariamente é o resultado real daquela iniciativa, né? Então, passar por esse planejamento prévio e conseguir acompanhar a partir disso é uma prática que não pode faltar, né? E uma outra coisa que se conecta nisso é a democratização. Isso é importantíssimo, né? Dos dados, todos terem acesso. É claro que você vai ter pessoas super especializadas, né, que muito conhecedoras das bases dos dados, etc. E que vão, às vezes, retirar informações mais difíceis de serem retiradas. Mas você ter dashboards e a informação disponível para todo mundo. E, se possível, até um local onde as pessoas possam fazer pequenas consultas ali, pequenas filtragens, pequenas análises, né? Isso ser possível que todos consigam fazer, porque a cultura data-driven está muito nisso, né? Não é só você ter um processo que considera dados, mas essa linguagem ser falada por todos. E assim, o dados em si faz parte do crescimento de um produto, né? Que você vai analisando os dados e tudo, e existe também um ciclo de vida do crescimento do produto, né, Guilherme? Você podia falar um pouquinho sobre o crescimento de um produto através de dados, né? Claro, quando a gente fala do ciclo de vida de um produto, né, então vou ser um pouco simplista aqui, o pessoal de produto pode até me matar, mas a gente está falando ali de como eu começo a ativar meus clientes, enfim, como eu cresço esse produto, né, como eu escalo esse produto e, eventualmente, como esse produto pode até morrer, né? Pensando em features, às vezes a gente começa, quando a gente trata as iniciativas internas como pequenos produtos, pode ser que uma feature, uma iniciativa percorra esse ciclo e no final ela pare de fazer sentido em algum momento e aí isso aí pode morrer e acabar despriorizando e entrando outras coisas no lugar. E o dado vai dar o suporte para isso na cadeia inteira, né? No ciclo de vida inteiro. Então, tanto na ativação, quanto na retenção. Quanto na retenção. Retenção e tudo, né? Exato. Então, assim, eu vou ativar esse usuário. Voltando, o que é ativar?
né? Então, eu tenho uma métrica acionável, o que eu estou esperando que seja a ativação? E aí eu meço e direciono iniciativas para isso. Pô, eu ativei meu usuário, agora eu quero reter ele, né? Eu estou pensando no lifetime value dele aqui, como que eu faço para ele ficar mais tempo no meu produto? Então, você vê que a gente já está falando de métricas, né? Quanto tempo ele vai ficar no meu produto? Existe alguma métrica que vai me falar quanto tempo esse usuário está aqui, né? Então, a gente está mesclando aqui a visão do produto com a visão de como os dados vão te levando para essa jornada. Então, retenção, aí a gente fala também da parte do como que eu transformo esse usuário num cara leal ao meu produto, né? Como ele começa a falar bem do meu produto para outros, quando eu estou num produto ali super maduro e tal. Então, a gente também tem essas métricas para poder entender como que meu produto está sendo distribuído, né? Aderido por esses usuários. Então, em toda essa jornada, o Dani falou, você tem que ter as métricas acionáveis. E aí o dado vai te ajudar tanto a construir essas métricas, entender, medir e poder até pivotar, né, Dani? Assim, às vezes você tá ali com o Raposo comentou, você tem uma ideia, um viés, fala assim, é por aqui a hipótese, né? Então a gente cria uma hipótese do que pode acontecer, coloca na rua, começa a medir e fala, essa hipótese não deu certo, não era isso. É importante você aprender com isso e poder construir novas hipóteses. Então, a gente fala em Product Growth, é isso, você tem esse ciclo de vida e você criar esses ciclos de experimentação e desenvolvimento para você estar sempre inteirando em melhoria contínua, olhando para o usuário, para que você possa crescer mesmo de acordo com as necessidades. Ô Dani, quais são os desafios desse crescimento? Mais comuns, assim, que a gente possa citar aqui. Tem o desafio de você, que já foi falado, de você criar o processo, formar as pessoas, implementar a cultura, né? O pivô de uma cultura de projetos e entregas para uma cultura onde você olha dados e foca no produto, foca no usuário para criar hipótese, testar hipótese, criar experimentação. Tudo é fácil demais de falar, né? Mas você mover uma organização com centenas de pessoas, às vezes milhares de pessoas, para trabalhar dessa forma é muito árduo. É um trabalho muito, muito duro, é um desafio bem complexo, né? Tem os desafios técnicos também. O Globoplay, por exemplo, tem um desafio muito grande que é por ser extremamente multi-device, né, de estar presente. A gente vê o multiplataforma comum no mercado, é o web mobile. A gente está falando no Globoplay de web, mobile, todo o parque de TVs conectadas, né, e com vários temas operacionais diferentes. Então, você coletar informação de todas essas plataformas e garantir que está tudo uniforme, né, que o dado da TV não tem outra interpretação do dado que vem da web ou vem do mobile. Então, existem desafios técnicos também, desafios de ferramentas, você adotar uma ferramenta que te dê essa democratização, te dê a segurança de que o dado está correto, ferramenta que te possibilite fazer automações, que você consiga automatizar processos, automatizar coisas, que você não seja manual, né? Então, é muita coisa para fazer tudo isso rodar, mas sim, a gente tem que ter consciência de que a gente tem um objetivo e a gente sabe o caminho para chegar nesse objetivo, e a gente tem que ter noção de que não vai chegar amanhã, né, depois de amanhã, que leva um tempo, e a gente ir melhorando sempre, melhoria contínua, onde a gente vai aprendendo, vai sendo cada vez melhor e vai construindo. Até porque se a gente for dar um passo enorme, a gente pode errar muito, né? À medida que a gente for indo devagar, a gente vai corrigindo aos pouquinhos ali o caminho para chegar num lugar bem mais sólido lá na frente. Acho que nessa visão, assim, a cultura de experimentação é muito importante, porque o Dani falou de uma questão de errar muito, isso está atrelado também a uma questão de custo, né? Sim. Então, fazer uma movimentação gigantesca no Globoplay, isso está atrelado a diversos custos ali de operação, de dados, de produto e tal. Então, essa cultura de você conseguir experimentar e testar pequeno e ir escalando para você conseguir fazer uma mudança rápida, né? Então, a gente está falando muito de agilidade, como eu consigo mudar rápido, aprender com esse erro, mudar e ir incrementando essas coisas num plano para chegar lá nesse final. Acho que é bastante importante que todo mundo esteja nessa mesma jornada, né? O Dani comentou da questão do projeto que você entrega. A questão do produto que você está sempre iterando, as pessoas têm que estar compradas com a ideia de que, cara, pode ser que isso aqui demore, a gente está na jornada de construção, isso aqui tem um pedaço, a gente vai para frente, vamos ter que dar 2 passos para trás, vamos de novo. O importante, com o objetivo final, a gente conseguir fazer isso de uma forma bem, bem tranquila, assim, bem fluida, né? O desafio de transformar a entrega, sair da entrega para você focar no resultado, né? Que você só consegue com muita experimentação, porque você, com a entrega, você está muito apegado à solução.
Você tem aquela coisa bem definida, bem empacotada, eu vou entregar isso aqui, entregou, tá todo mundo feliz. Quando a gente está focado no resultado, a gente tem que deixar essa questão da solução de lado, a gente tem que se desapegar disso, a gente tem que passar a experimentar cada vez mais e cada vez mais rápido, para que a resposta também venha mais rápido e a gente possa ir numa direção através dos dados que nos leve a melhores resultados, né? Então, essa cultura de dados, ela também passa por essa questão de resultados. E o desafio de levar todo mundo, que nem o Dani falou, cara, imagina, você botar todo mundo de um produto do tamanho do Globoplay, né, ou de um produto de uma escala similar, com esse foco, fala assim, pô, agora, olha só, tudo bem, temos umas soluções aqui, temos umas ideias aqui, mas, no fundo, se elas não derem resultado, né, a gente precisa de outras ideias, de outras soluções, ou de outras hipóteses, né? Então, a gente não pode ficar apegado a isso. Poxa, legal. Fabi, fala um pouquinho dessa parceria entre Globo e Act. Eu não vou falar mais ACT, não. Entendeu? Não, mas tranquilo, as pessoas ainda não se acostumaram com Act. Bom, a gente já tem essa parceria há 4 anos, a gente vem crescendo muito aqui, o Dani é um dos gestores aqui que a gente trabalha muito de perto. O que eu posso dizer é que a gente evoluiu muito, a gente cresceu muito pela entrega, principalmente dos profissionais que a gente traz aqui para atuar na tecnologia da Globo. Eu estou escutando vocês falarem de dados e assim, olhando um pouquinho aqui para o nosso lado também, a importância que hoje a gente tem a nível de estrutura de olhar para dados, não só internamente, mas também por os nossos clientes. A gente vê isso diariamente, dentro da nossa unidade, o quão a gente olha para dados, a gente analisa dados para trazer bons resultados para a nossa unidade. Então, isso é independente do nicho, acho que é importante a questão dos dados para qualquer nicho. A nossa parceria, ela vem crescendo muito, a gente tem hoje uma atuação muito forte ali na parte de desenvolvimento do Hub Digital, e a gente tem ficado muito feliz com o feedback que a gente tem recebido, porque a gente entende exatamente o que o nosso cliente precisa, sabe? Tanto a nível de tech skills como a soft skills. Então, hoje a gente tem ali muito próximo as squads e os profissionais que a Globo precisa, muito pelo nosso cuidado e nossa atenção no dia a dia aqui do nosso cliente super do coração, que é a Globo. Puxando um pouco da sardinha aqui, né? Puxando o saco, eu acho. O Dani falou da questão de a gente aculturar as pessoas, né? Trazer, claro, do mercado e aculturar as pessoas com o modo de trabalho da Globo. E aqui é um espaço muito bom para as pessoas se desenvolverem, para crescer, para entender, porque as especificidades aqui, cara, tem muita coisa que é só aqui, assim. Porque outro player vai ter um parque de TVs ali igual a Globo tem, né? Então, não adianta a gente falar assim, cara, quero um cara de dados que entenda de métricas de aquisição em TV. Não vai encontrar, assim, tão fácil. Então, a possibilidade de a gente trazer esses profissionais que possam se desenvolver aqui na cultura também, né? Isso é muito bom, porque facilita esse trabalho da gente conseguir deixar a estrutura mais eficiente. Então, obrigado aí por ser um ambiente assim desse aprendizado e desenvolvimento também. E Isadora, o que você tem aí pra gente aí? Tá gostando do papo? Muito bom, além de ser um papo de muito conteúdo aí, né, de algumas cabeças brilhantes, é muito legal para a gente estar aqui expondo nossa parceria com vocês, expondo o nosso trabalho, compartilhando nossas experiências e ouvindo também de vocês. Acho que cada vez que a gente conversa mais e conhece mais aqui, né, do ambiente de vocês na Globo, mais a gente consegue se conectar e atender às expectativas que vocês tenham com essa parceria. Isadora, saiu o podcast, Isadora! Finalmente! Né? E aí, Thaís, como é que é aí? O que você tá achando aí do papo? O papo está sendo bem agregador, acho que a gente consegue ter uma visão aí muito ampla, né, do que é o tema, um pouco da parceria aí que a gente tem com a Globo, e o quanto que a gente consegue agregar e cada vez mais crescer essa parceria. E é interessante que pra gente que está do outro lado e não é tão técnico, a gente consegue ter um aprendizado e ter uma clareza do que vocês estão falando e do que aconteceu, que traz assim a oportunidade de todo mundo poder assistir, né? Todo mundo poder participar. Muito legal. Bom, legal. Obrigado aí. Isso é democratização de dados também. Exatamente. Sim. Perfeito, porque apesar de a gente não estar entendendo o tecniquez, né? Mas a gente sabe o caminho, não é isso, Raposo? Exatamente. Não é só
ter acesso ao dado, mas entender de fato o que é essa história toda. Assim, as dificuldades, né? O dia a dia de quem trabalha com dados é uma coisa, né? Quem não está ali vendo todas as questões, às vezes não tem noção da complexidade. Então, a própria democratização dessa noção também é muito importante para todo mundo que precisa trabalhar com isso. E aí todo mundo, eu falo todo mundo mesmo, né? Porque hoje em dia quem não trabalha com dados está deixando na mesa ou muito dinheiro ou muito resultado. É mesmo. Exato. Agora, pegando esse gancho, Raposo, o que vocês estão achando da evolução da inteligência artificial? Queria saber um pouquinho, assim, debater um pouquinho rapidamente aqui o que vocês estão achando. Isso vem para auxiliar, vem para prejudicar? Queria saber um pouquinho, já que a gente está falando no âmbito geral de vários assuntos. Quer começar? Quem vai? Eu posso. Você direcionou para ele. Quem vai? Quem vai? Eu posso começar. Eu acho que a inteligência artificial ela tem muitas facetas hoje em dia, né? Eu acho que a gente está num momento onde a democratização da IA está acontecendo, né? Então, pessoas que não tinham condições ou acesso ao uso da inteligência artificial hoje em dia têm isso de forma muito facilitada, né? A gente tem produtos sendo criados exclusivamente com inteligência artificial, o que cria um acesso muito maior a pessoas que não tinham antes, tá? Então, essa faceta da democratização, ela, de certa forma, ela é muito boa, né? Porque é um serviço, é uma ferramenta que pode ajudar muita gente a desafogar certas partes do trabalho, até partes intelectuais, né? Hoje em dia a gente está vendo isso, né? Coisas que a gente achava que talvez fossem impossíveis, hoje a gente já vê que são possíveis, né? E é claro que a outra faceta é justamente quando a gente entra nesse problema do quanto a IA está avançando no trabalho intelectual. Então você vê a IA fazendo trabalhos com arte, com música, com outras coisas que a gente considera serem muito do ser humano, né? Então, e ao mesmo tempo, eu acho que a gente está ainda num momento muito precoce, muito cedo da inteligência artificial, por mais que já tenha avançado. Então, para mim, né, apesar de terem pessoas que digam ou coloquem opinião sobre a IA, de como é que vai ser, como é que daqui a um certo tempo ela vai se transformar, eu acho muito difícil fazer isso, porque todo ano a gente vê mudanças, todo ano a gente vê novidades, né? Então, por estarmos numa situação muito cedo, a gente ainda vai se deparar com muita mudança aí para frente. Então, claro que todo mundo tem que estar prestando atenção nisso. Eu acho que não adianta, digamos assim, brigar com a IA, ou brigar, não querer usar, ou né, só achar ruim esse lado da IA que está cada vez penetrando mais. A gente tem que prestar atenção nisso para poder entender, tá, beleza, para onde é que isso aí vai, né? Para que a gente possa usar isso a nosso favor, a favor do nosso dia a dia, e não que isso vá ser um embate lá na frente, porque, de novo, se a gente está numa situação muito cedo, imagina lá na frente. E já estão acontecendo essas coisas. Então, a gente tem que estar muito perto disso, prestando muita atenção. Todo mundo tem que estar entendendo, aproveitando essa democratização, entendendo e fazendo seus questionamentos também. Pegando um gancho no que o Raposo falou, a parte do não adianta brigar com a IA. Eu acho que isso já era uma evolução, ia acontecer. A gente sabe que para tudo tem o ônus e o bônus. Infelizmente, vai ser usado ali para coisas não tão legais, mas assim, a gente tem acompanhado muito de perto, até por conta das demandas que a gente tem recebido dos nossos clientes. Então, hoje a nossa área de IA é super estruturada, porque a gente sabe que não tem mais como fazer um projeto, como fazer uma consultoria, como apoiar um cliente sem esse foco em inteligência artificial. Eu acho que cabe a gente, muito o que o Raposo falou, acompanhar. É tudo muito cedo para a gente falar ainda, e acompanhar de perto, infelizmente, o que vai trazer de bônus e ônus, assim, não tem o que fazer. Acho que com toda evolução vem as dores também. E é isso. Assim, eu vou tentar, acho que eu vou dar outro rumo para esse negócio, mas pensei nisso também. Acho que a IA como qualquer tecnologia disruptiva, né? Disruptiva, a definição é aquela tecnologia que no advento dela você cria um antes e depois, né? Você tem um mundo antes disso existir e o mundo depois disso existir vai ser algo diferente do que era antes, né? E como qualquer... e o IA traz pra gente, assim,
um formato de inovação que é raro de acontecer. Que existe duas formas da inovação acontecer. Tem uma delas que o mercado chama de push, que é você, a partir de uma coisa nova, de uma tecnologia, você cria coisas e coloca essas coisas no mercado. E tem uma segunda, que é o que a gente mais comumente busca, que chama-se de modelo pull, onde você vai no mercado, encontra quais são os problemas e desafios e você busca soluções que resolvem esses desafios. É o que a gente faz no Globoplay, por exemplo. A gente fica buscando soluções para os desafios e para os problemas que nossos usuários têm. No caso da AI, é uma tecnologia que até então era bem assim, estava bem no âmbito acadêmico, até pouco tempo atrás, com experimentos bem de laboratório, e agora a gente está numa fase onde a gente começa a ver essas coisas virando produto. Uhum. E produtos que tentam resolver coisas das mais diversas possível, né? Desde produção de conteúdo, ajudar os trabalhos nossos do dia a dia, de escritório, como tem a GenAI no processo de desenvolvimento, por exemplo, ajudando a escrever código. Todas as áreas vão ser impactadas por AI. Mas agora que a gente está começando a ver as aplicações práticas disso. O que a gente tem que ter na nossa cabeça é isso, que não tem como voltar atrás, isso já aconteceu, a gente já tem a série de aplicações já acontecendo por AI, isso vai cada vez mais sofisticar mais, e quem sabe lá na frente vai acontecer o que acontece com matemática hoje. Hoje matemática é uma matéria que todo mundo aprende na escola, né? A gente está chegando no momento em que todo mundo vai aprender a codar na escola, vai aprender dados na escola. E AI vai ser aprendido também, lá no futuro, quando isso virar uma coisa comum. E acho que puxando um pouquinho nessa linha de não dá para brigar e o futuro, quando a gente fala de IA generativa especificamente, né, quebrou a bolha dos cientistas de dados. Até então, eu brinco que quando eu ia explicar para alguém da minha família o que eu fazia, né, quando a gente fala de inteligência artificial mais tradicional, digamos assim, era difícil explicar. Eu sempre usava o exemplo assim, sabe quando você entra no Globoplay e vê ali feito para você, ali é inteligência artificial. E aí, hoje você não entra num produto onde você já não esteja esperando esse tipo de relacionamento, né? Então, tava ali por trás. Você não sabia o que era, mas você já esperava isso. Com as novas inteligência artificial, né, generativa principalmente, a expectativa do usuário também tá muito maior. Essa quebra de bolha, trazer essa inovação, faz com que a gente tenha que buscar casos de uso e realmente olhar para o usuário e entregar soluções que façam sentido. Porque tá todo mundo esperando o que você vai fazer? Porque o GPT ali eu já sei usar, todo mundo sabe. Não adianta você querer me enganar com alguma coisa, porque eu já sei usar isso aqui. Então, o desafio de conseguir trazer algo intencional, né, um produto mesmo, com inteligência artificial, generativa ou não, ali um conjunto de tecnologias, é um grande desafio. E com esse desafio vem um ponto que o Raposo falou, que é a questão da ética, do viés. Assim, as coisas estão indo muito mais rápido do que a gente consegue estudar e acompanhar. Então, às vezes você vai pensar assim, tem que regulamentar, né? Tem que fazer algum tipo de controle. A evolução disso agora está sendo mensal. Evoluções que antes eram anuais. Então, desde que o ChatGPT apareceu, assim, a evolução que essas coisas têm, a criação de produtos a partir disso, está sendo muito mais rápido do que você consegue acompanhar. Se a gente sai aqui da sala hoje, com certeza tem alguma coisa nova que a gente ainda não viu, baseado nesse mecanismo. Como que você consegue garantir ali uma questão de ética, de viés, de segurança desses dados? Até um tempo atrás todo mundo falava de segurança de dados, vazamento. Hoje em dia tem, né, passou o exemplo de empresa que colocou o código-fonte dentro de GPT e teve que mandar um monte de gente embora por conta de vazamento de informação. Então tem vários desafios atrelados a essa nova tecnologia que a gente não está conseguindo ainda acompanhar e endereçar. Acho que essa é uma preocupação e algo que a gente vai ter que olhar muito de perto num futuro muito breve, sabe? Como que a gente consegue deixar isso um pouco mais seguro, sem eu travar o desenvolvimento e que eu consiga regulamentar e governar essas soluções de uma forma que seja benéfica para o produto, para os clientes e tudo mais. Então, pessoal, é um tema bastante polêmico, né? Muito polêmico, e a gente tem muita barreira para poder passar, muita água debaixo dessa ponte. E vamos em frente. Eu também acho que vem para melhorar a nossa vida.
Eu sou entusiasta. Para melhorar a nossa vida, entendeu? Muitas coisas que a gente fazia, muito operacional, a gente pode automatizar, fazer muitas coisas. Sou bem otimista também. Uma coisa que é legal, assim, até né, nessa linha de podcast que a gente estava conversando antes, poder ter esse espaço de discussão sobre isso, todo mundo tá falando. Então, pô, trazer isso para discutir cada vez mais é algo que ajuda, né? Ajuda a gente a tomar as melhores decisões, ajuda a gente entender um pouco melhor, ajuda a gente a conseguir construir coisas melhores. Eu acho que ter mais espaços de discussão séria, discussão de verdade, né? Assim, sair um pouco do hype e colocar na mesa os problemas e como a gente enfrenta, eu acho que é um bom caminho pra gente tratar esse assunto, sabe? Independente das polêmicas e tal, tem muito espaço pra gente desenvolver coisas novas com esse tipo de discussão. Traz produto, traz tech, traz dados e como que a gente faz. Acho que é um bom momento pra isso. Eu acho que, assim, o Dani trouxe uma questão que eu acho que é central, assim, a gente já está num momento que não tem volta, né? Já passamos desse momento que não tem volta. Então, o que a gente precisa fazer? Estar atento à ética, responsabilidade, segurança, né? Aqui dentro da Globo a gente sabe que, né, esse trabalho de IA, ele é tratado com uma seriedade muito grande, né? Então, um cuidado muito grande com a parte de segurança, certo? Mas não volta mais para trás. Então, a gente tem que lidar com isso daqui para frente, né? E é isso que a gente tem que estar prestando atenção, tanto das coisas boas quanto dos cuidados que a gente tem que ter, né? As coisas boas, como você falou, vem para melhorar muita coisa da nossa vida e já está melhorando, né? Mas também tem muitas questões que a gente não pode deixar de lado, como principalmente a parte da ética, né? Exatamente. Pessoal, o papo está muito bom, mas infelizmente a gente tem que encerrar aqui. Quero agradecer a todos vocês, tá? Quero dar alguns segundinhos para cada um se despedir aqui, mas foi muito legal o papo, a gente abordou vários assuntos importantíssimos aí. Eu também acho, conversando aqui com o Raposo aqui, isso aqui é um espaço democrático para a gente poder debater, conversar, expor as nossas ideias, mostrar as nossas entregas, convidar os nossos parceiros para debater também, valorizar as parcerias, valorizar os nossos funcionários. Então, estou muito feliz com vocês aqui. Dani, seu encerramento, por favor. Pô, só agradecer, foi jóia o papo, deixar aqui o convite pra galera assistir os outros TechCasts que existem aí no canal, né? Isso aí, já estamos chegando no número 100. Então, eu acho que quando esse aqui for pro ar, já está em 102, 103. Muito feliz também aí. Importante a gente estar, né, caminhando e valorizando as nossas entregas. Isso é importante. Raposo. Agradecer também a participação, adorei conhecer aqui o time da ACT, né? Foi ótima participação, assim, falar desse tema é muito importante, a gente tem que estar sempre em contato com isso, né? É cultura, é futuro, é inovação, então, assim, a gente poder ter esse espaço aqui para trocar mais outros pontos de vista, trazer pessoas com outras vivências do mesmo tema que a gente vive dentro da empresa também, é um espaço muito bom para a gente poder trocar. Então, acho que vai ser muito importante a gente poder fazer isso outras vezes também. Legal. Bom, nós agradecemos, a ACT agradece bastante aí a participação. Parabenizar a iniciativa de vocês, eu acho que os temas eu já vi, vários. E assim, de novo, né? A gente que não tem o tecniquez tão forte, pra gente é excelente até ouvir pessoas com know-how falando. Então, parabéns à iniciativa e queremos participar de outros também, já nos convidando aqui. Obrigada. Só agradecer mesmo, pra mim é um prazer imenso estar aqui com pessoas tão importantes aqui nesse mundo de produto e dados. Acho que falo em nome de todos, assim, é muito bom fazer a parceria e poder estar nesses espaços de discussão e conhecimento para que a gente possa evoluir cada vez mais. Tanto do nosso lado, essa jornada, é sempre uma jornada, né? Então, de produto, de pessoas, de cultura, de entendimento. Então, fazer parte dessa jornada é um prazer imenso aqui. Muito obrigado aí por todo mundo que pôde participar hoje. Pessoal, queria agradecer aí mais uma vez também em nome da ACT, a parceria, a oportunidade que a gente consegue aí agregar. E a aula que vocês deram aqui pra gente hoje. Obrigada. E, Jorge, muito obrigada pela parceria, viu? Tamo junto. Isa. E eu queria também, além de agradecer, lógico, né, pelo convite, que foi muito especial pra gente, queria também parabenizar pelo projeto, viu? Achei muito legal essa iniciativa da Globo.
E eu queria até, sem parecer puxa-saco aqui, mas eu tô atendendo a Globo faz pouco tempo, né? A Fabi atende há muito tempo. E eu admiro muito a empresa, viu? Assim, fico bem surpresa de ver o empenho, a empolgação dos funcionários em trabalharem aqui. Então, assim, queria aproveitar e deixar esse recado final aí para vocês, que vocês estão de parabéns. Obrigado. Pessoal, então, para quem tem alguma pergunta ou sugestão, fala com a gente. Nosso e-mail é globotechcast@g.globo. E se você está aqui no YouTube, deixa um comentário, tá? A gente vai ver tudo. E não esquece que estamos na maior plataforma de streaming do Brasil, tá? O Globoplay. Acessa lá. Valeu? Até o próximo. Tchau.